Como construir o esboço do seu artigo simplesmente respondendo a 12 perguntas objetivas e claras. Essa apresentação, na realidade, é uma videoaula que faz parte do workshop Publicase Hands-On. Se você quiser saber mais, visita nosso website publicase.com.br. Um esboço é um roteiro que vai te orientar durante o processo de escrita e também vai te ajudar a organizar seus pensamentos e suas ideias. Existem pelo menos 2 claros benefícios em se construir um esboço antes de escrever o artigo científico. O primeiro é que ele pode te ajudar a organizar seus pensamentos, as suas ideias, porque a criação de um esboço obriga você a pensar criticamente sobre o estudo e o artigo que você deseja escrever. O outro benefício é que a construção do esboço, usando um dos pilares do método Publicase, que se baseia em 12 perguntas de ação, fará com que você supere a procrastinação, se esse for um problema para você, porque as perguntas que vão ser apresentadas são objetivas e, ao respondê-las, você terá iniciado o processo de escrita do seu artigo. Nesta videoaula, vocês vão aprender a montar o esboço do artigo científico usando 12 perguntas de ação. Vamos lá? Pergunta número 1. Que contexto relevante fundamenta o seu estudo? A ideia aqui é identificar o contexto no qual o seu estudo se insere. Você pode escolher diferentes ângulos, pode explorar o aspecto positivo, o aspecto negativo, aspectos históricos. Nos temas que se relacionam a fenômenos biológicos com implicações à saúde, eu sempre recomendo focar nos aspectos negativos, porque realça a relevância do assunto. A sua resposta não precisa ser longa. Veja um exemplo a seguir. Nesse exemplo, os autores destacam os aspectos negativos relativos ao tema do estudo, que é o choque térmico. Heat stress disrupts a myriad of essential cellular functions, from metabolic activity and protein stability to immunoglobulin and cytoskeleton function, ultimately compromising overall cell function. Já nestes exemplos, vemos outros ângulos sendo explorados. No primeiro exemplo, estão sendo explorados aspectos positivos. Já no segundo, o aspecto devastador da doença. No terceiro exemplo, o que se destaca é o papel exercido pelo tópico em questão, que é a mielina. E no quarto exemplo, que é menos comum da gente ver, o que está sendo explorado é o aspecto histórico. Não é muito comum, mas dependendo do tema do seu estudo, pode ser uma boa opção. Edible mushrooms are highly valued by consumers because of their distinctive flavor and nutritional benefits. They are excellent sources of protein, carbohydrates, vitamins, and trace elements, making them an essential part of a healthy diet. Depression is prevalent among patients with Parkinson's disease, PD, with approximately 10 to 90% of them reporting symptoms of depression and 17% being diagnosed with major depressive disorder, MDD, a marker of prodromal PD and the malignant PD phenotype. In the central nervous system, myelin provides metabolic support and increases conduction velocity along axons. Myelin is produced by oligodendrocytes, glial cells that extend multiple long processes, and wrap layers of membrane around axons. Antibiotics, discovered in the early 20th century, came into widespread use after the Second World War, with substantial public health benefits. Pergunta 2. O que já se sabe sobre o seu tema de estudo? Vamos falar aqui dos estudos já realizados sobre o tema e que foram fundamentais no seu processo, para que você chegasse à pergunta do seu estudo. Que informação ou informações vindas da literatura foi fundamental para você e é fundamental para que seu leitor possa entender as bases que levaram à pergunta do seu estudo? Ao responder essa pergunta, eu recomendo que você não deixe de adicionar as referências de onde extraiu as informações. Isso vai lhe poupar muito tempo no futuro. Você não precisa escrever um texto coeso. Você pode simplesmente organizar uma lista, como mostrado aqui nesse exemplo. Heat stress is the temperature in which cells and organisms lose normal physiological and molecular function, including metabolic activity, protein stability, immunoglobulin, cytoskeleton function, and eventually all cell functions.
Heat stress is responsible for the imbalance production and accumulation of reactive oxygen species, produced by oxygen metabolism. The mitogen-activated protein kinase, one of the most crucial signaling pathways, stimulates eukaryotic cellular processes such as cell proliferation, differentiation, apoptosis, and response to stress. The MAPK/ERK signaling pathway is the core signaling cascade that regulates cell division, growth, development, and survival. The anti-inflammatory, antimicrobial, antineuronal apoptotic and anti-cancer effects of COPA-3 are well documented. Pergunta 3. Qual é a lacuna no conhecimento que justifica a realização do seu estudo, ou que justifica o seu estudo? Aqui você deve destacar o que não se sabe, o que ainda não se fez, ou aquilo que ainda é controverso em relação a algum aspecto específico do seu estudo, e que serve também para justificar a realização da sua pesquisa. Mas tente ser específico. Por exemplo, se você está realizando um estudo sobre algum aspecto em câncer, você não vai dizer algo como, mas ainda não se encontrou a cura para o câncer. Isso seria uma lacuna enorme que certamente o seu estudo não poderia preencher. Tente, então, pensar em uma lacuna que seus resultados poderão preencher, mesmo que não preencham totalmente, mesmo que eles ofereçam somente algum tipo de informação preliminar. The effect that COPA-3 may have on skeletal muscle fibroblasts undergoing heat stress is not known. Pergunta 4. Qual é a pergunta do seu estudo? A pergunta aqui, na realidade, é: o que você quer saber? Você está buscando que tipo de conhecimento? E essa pergunta, qual é a pergunta do seu estudo, parece uma pergunta trivial, mas não é. Nem sempre é claro qual é o conhecimento ou informação que você estava buscando lá quando você escreveu o seu projeto de pesquisa ou a sua proposta de financiamento. Para responder essa pergunta, que é qual é a pergunta do seu estudo, tente fazer isso usando uma variação desse formato. Eu quero saber, por exemplo, eu quero saber se, eu quero saber como, ou eu quero saber por quê. E por que eu indico isso? Porque ao usar esse formato, eu quero saber, você não vai cair na tentação de descrever o que você fez. Por exemplo, a gente tinha várias amostras de pacientes, então a gente fez, porque aí você não está escrevendo a pergunta do seu estudo. Você está, na realidade, descrevendo o que foi feito. Então, use esse formato, eu quero saber. Porque quando você faz isso, você é forçado ou forçada a, de fato, pensar qual é a pergunta do seu estudo. I want to know what is the role of COPA-3 on the proliferation and differentiation of broiler skeletal muscle fibroblasts when subjected to heat stress, and how it may affect gene expression of the MAPK/ERK NRF2 pathway. Pergunta número 5. Quais testes foram realizados em seu estudo? Tente fazer uma lista dos principais testes realizados, mas a ideia aqui não é listar os procedimentos comuns, tipo, a gente extraiu o DNA, mas sim listar os testes específicos. Por exemplo, quantificação da proteína P53, medição da atividade da enzima X sob determinado tratamento, avaliação da expressão gênica de Y por qPCR, análise da viabilidade celular usando ensaio MTT. We assess cell proliferation in different COPAE3 dose groups at both temperatures using multiple experimental comparisons. We compared cellular morphology across different treatment groups: control, control plus, heat stress plus. We measured LDH enzyme levels. We evaluated NOx levels across different treatment groups. We analyzed adipogenesis levels in the different treatment groups. Pergunta 6. Quais perguntas específicas cada teste pretende responder? Depois que você listou os testes realizados, identifique a pergunta que cada teste deve responder. Pensa, por que você fez um determinado teste? O que você estava buscando saber? Por exemplo, por que você quantificou a proteína P53? Porque nós queríamos saber se ela estava superexpressa quando submetida ao tratamento X.
Por que você mediu a atividade da enzima X? Porque nós queríamos entender como o tratamento Y afetaria a função dessa enzima. Por que você avaliou a expressão gênica de Y por qPCR? Para determinar se o tratamento X altera a regulação do gene em questão. A ideia aqui é tentar parear os testes com as respostas que se queriam obter através da realização daqueles testes. We assess cell proliferation in different COPAE3 dose groups at both temperatures using multiple experimental comparisons. How does varying the dose of COPA3 at different temperatures affect the proliferation of primary fibroblasts? Comparison of cellular morphology across different treatment groups. What differences in cellular morphology are observed in primary fibroblasts subjected to heat stress, and how does the presence of COPA3 influence these changes? Measurement of LDH enzyme levels. What are the levels of lactate dehydrogenase, LDH, in fibroblasts under heat stress conditions? Pergunta 7. Qual é o principal achado de cada uma das suas figuras? As figuras de um artigo apresentam os dados analisados, e essas análises revelam pequenas descobertas, que juntas poderão levá-lo ou levá-la a algum tipo de resultado. Para cada uma das figuras, escreva a pequena descoberta que a figura mostra. Por exemplo, figura 1. A quantificação da proteína P53 mostra que sua expressão está significativamente aumentada no grupo tratado com X em comparação ao grupo controle. Figura 2. Os dados de atividade da enzima X indicam uma redução de 30% na atividade sob o tratamento Y. Significant cell proliferation was found in plates containing 5 μg/ml COPA3 incubated at 38°C. No cellular morphological changes were observed in the control plus, 38°C plus COPA3, and the heat stress. The mRNA expression level of P38 was higher in the heat stress group compared to the other groups. Pergunta número 8. Qual é o seu principal achado? Ou seus principais achados? Descreva a sua principal descoberta ou achado. Não entre em muitos detalhes nesse ponto. A sua principal descoberta pode ser escrita em uma única frase e deve ser uma resposta parcial ou completa à pergunta do seu estudo. Se você perceber que sua principal descoberta não fornece uma resposta à sua pergunta em nenhum nível, não está alinhada com a pergunta, então é sinal que você não formulou a sua pergunta de pesquisa corretamente. Nesse caso, volte à pergunta número 4 deste esboço e pense de novo. O que é que você estava procurando, o que você queria saber quando você iniciou esse estudo? Recomendo que, ao responder esta pergunta, a pergunta número 8, que você escreva no segundo formato. O meu estudo mostra que... Our study shows that COPA3 maintains the fibroblast's normal proliferation and differentiation rates due to its anti-stress activity and antioxidant properties. Como seus resultados se posicionam em relação à literatura? Essa é a pergunta 9. Então, a ideia aqui é tentar trazer informações da literatura que você já leu e já conhece e tentar relacionar com os resultados do seu estudo. Não precisa entrar em muitos detalhes, você pode simplesmente colocar a ideia principal daquele artigo e colocar o seu achado logo em seguida e não esquecer de colocar a referência da onde vem aquela informação que você buscou na literatura. This is information you took from the literature. Heat stress induces alterations in cell shape, cell structure, cytoskeleton, and functions. Previous studies have reported that peptides may exhibit different biological functions simultaneously. 4825. Heat stress reduces cell viability and proliferation. COPA3 increases cell proliferation by preventing inflammation. Here is the finding from the study. COPA3 possesses heat stress scavenging ability. COPA3 increases fibroblast migration activity, maintains homeostasis of the cytoskeleton structure, and inhibits adipogenesis. Here is information from the literature. Gene expression levels of antioxidant enzymes are elevated during heat stress.
Previous studies have reported that heat stress increases antioxidant activity and gene expression to promote heat tolerance. HSP levels increase during heat stress environmental conditions to repair the misfolded proteins in order to protect cells. Here is the finding from the study. Heat stress increased the expression levels of antioxidant enzymes and HSPs, whereas the gene expression levels of antioxidant enzymes and HSPs did not change significantly after COPA-3 treatment. Quais as limitações do seu estudo? Essa é a pergunta 10. Olha, todo mundo que trabalha nas áreas biológicas e biomédicas sabe que os estudos têm limitações. Às vezes o número de amostras não é o número perfeito que a gente gostaria. Às vezes algum tipo de análise não dá ali, não fica muito bom. Às vezes o controle ele não controla 100% todas as variáveis possíveis. Então, é sabido, isso é sabido. E é importante que você identifique quais são as limitações do estudo. Não deixe essa tarefa para os revisores da revista, porque quando isso acontece, as chances do seu artigo ser aceito começam a cair nesse momento. Findings obtained in vitro may not necessarily directly translate to the complex in vivo conditions within a living organism. Pergunta número 11. Qual a contribuição do seu estudo? Tenta pensar o que muda com os seus achados. E muitas vezes a contribuição do seu estudo não é uma contribuição só na sua área específica. Às vezes a contribuição ela cruza disciplinas, o que é, na verdade, a melhor coisa. Então pensa, será que tem uma contribuição em termos da saúde das pessoas? Será que sai algum tipo de recomendação do seu estudo? Ou será que os seus achados têm algum tipo de impacto econômico? Será que você desenvolveu um método diagnóstico que é mais rápido ou que é mais barato? Ou você descobriu um novo mecanismo que talvez explique algum tipo de fenômeno? Ou quem sabe você descobriu uma molécula que possa servir como um novo alvo para o desenvolvimento de novas drogas? Pense qual seria a contribuição do seu estudo. Our findings led us to hypothesize that COPA-3 may have beneficial effects on broiler chicken production by reducing the severity of heat stress. This possibility opens new avenues for potential applications of COPA-3 in the poultry industry. Quais são os próximos passos? Então, imagine que você vai continuar trabalhando com esse assunto, com essa área. Quais seriam as próximas perguntas que você gostaria de responder? E olha, muitas vezes as próximas perguntas são perguntas que foram levantadas até no seu próprio estudo, mas que talvez você não tenha respondido, ou porque não pôde responder, ou porque até achou melhor responder num novo estudo. Mas então pense, quais seriam os próximos passos? Quais seriam as suas próximas perguntas em relação a este assunto? E às vezes também as próximas perguntas e os próximos passos às vezes estão relacionados com a limitação do estudo. Por exemplo, imagine que você tenha feito o estudo, você tem bons resultados, mas você tem poucas amostras. Então, talvez um próximo passo muito interessante seria repetir o estudo ou fazer algo semelhante com um número maior de amostras. To look for COPA-3's binding site, which will help unveil the COPA-3 mechanism associated with its protective function. Pronto, agora você já conhece as 12 perguntas para montar o esboço do seu artigo. O próximo passo agora é usar estas 12 perguntas para produzir o esboço do artigo que você irá trabalhar durante o workshop. Não esqueça de depositar o esboço na pasta esboço dentro do seu Dropbox, na data determinada. Ah, outra coisa importante, é um esboço só por artigo. Então, se você vai trabalhar com outros coautores durante o workshop, é importante que juntos vocês produzam um esboço apenas. Bom trabalho! A gente se encontra em breve.